Olá, esse é mais um vídeo do HKBird Firebird. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Firebird Monlogger. O Firebird Monlogger é uma ferramenta para detecção de problemas de performance. Ele vai fazer a leitura das tabelas de monitoramento do Firebird e através disso mostrar uma série de informações para a identificação de problemas, que podem ser desde problemas em relação a carry mal escrita, pode ser problemas de falta de índice, pode ser problema de transação, problema de gerenciamento de transação, transações que ficam abertas por muito tempo, gerando uma quantidade grande de back versions dos registros, e com isso a performance é afetada. O princípio de funcionamento do HKBird Firebird Monlogger é sobre as tabelas de monitoramento do sistema. Então, para começar, a gente tem que fazer o quê? Fazer um snapshot, tirar uma fotografia de qual é o estado das tabelas de monitoramento. Então a gente faz isso clicando no botão de Get Snapshot. Aqui a gente tem algumas opções sobre a conexão com o banco, né? Onde está o servidor, qual o nome da base de dados, né? Usuário e senha. E aqui a gente faz uma coleta dessa informação. Então aqui nesse momento, a ferramenta buscou, através das tabelas de monitoramento do Firebird, uma série de informações que ainda não estão mostradas aqui. O HKBird Firebird Monlogger, ele funciona não lendo diretamente as tabelas de monitoramento, tá? Ou fazendo um pooling, quer dizer, fazendo pesquisas nessa tabela o tempo todo, porque isso gera uma grande carga no servidor. É um processo custoso gerar esse mapa, né, de todo o estado do servidor. Então, se você fica gerando isso de uma forma muito frequente, você vai ter problema de performance. Então, ele trabalha em cima de um snapshot, quer dizer, ele captura essas informações, grava no arquivo e depois é feita análise em cima desse arquivo. Então a gente fez o Get Snapshot para pegar essas informações e aqui a gente tem uma opção de todas as snapshots disponíveis, né? Todas as fotografias disponíveis. Eu vou abrir aqui a última que foi feita e agora sim eu tenho os dados do meu banco de dados. Então, para começar, a gente tem uma visão geral do banco de dados aqui, qual é a base de dados que a gente está trabalhando, tamanho dessa base, page size, buffer, sweep interval, né, o intervalo de sweep, enfim, a gente tem uma série de informações aqui. Se está em backup ou não, dialeto, as transações, né, os marcadores de transação, a quantidade de attachments, né, de conexões, de transações e de sentenças SQL sendo executadas. Versão da estrutura de disco, né, do banco de dados, data de criação. E aqui a gente começa a ter uma visão geral sobre quais são as informações desse banco. Então aqui eu tenho, por exemplo, qual a relação, né, entre a quantidade de leituras sequenciais e leituras indexadas. Então, quer dizer, eu tenho uma quantidade bem maior de leituras sequenciais do que indexadas. Isso aqui é um indício grande de problema. A tendência é que eu tenha muito mais leitura indexada do que sequencial, para que eu tenha uma boa performance. Aqui nesse exemplo, foi só para mostrar como que é gerada esse snapshot. Para a gente poder analisar os dados de uma forma melhor, vamos pegar um snapshot de um banco em produção. Foi feito esse snapshot de um banco em produção, com mais de 300 conexões ativas, né? E agora eu vou fazer a análise desse snapshot. Então eu tenho aqui vários snapshots, e eu vou fazer a análise desse momento aqui. Ele está fazendo, o sistema está fazendo a carga, né, de todas as informações que foram geradas nesse snapshot. Bem, então aqui a gente tem uma base de 60 GB. A gente tinha 324 conexões ativas, 3.300 transações, 13.400 sentenças carries, né, sendo executadas, e eu tenho aqui 13.400 carries preparadas, sendo que 8 estão ativas. Bem, primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui na relação entre leituras sequenciais e leituras indexadas. Eu tenho uma quantidade muito grande, tá basicamente 1 para 1 aqui, né, 50%, um pouquinho mais de leituras sequenciais e um pouquinho menos de 50% de leitura indexada. Isso é um indicador de problema, porque assim, a quantidade de leituras indexadas tem que ser muito maior que a leitura sequencial. A leitura sequencial implica em que você está lendo os registros todos da tabela, né, enquanto na leitura indexada você faz filtros, né, pelo índice. Então, isso indica que essa carry tem algum problema. Ou ela está mal escrita, ou está faltando algum índice, né? E a gente pode usar essa informação para poder fazer a análise dessa carry em questão. Aqui a gente tem o gráfico e do lado direito aqui a gente tem o detalhamento das principais conexões
que estão gerando esses dados aqui, né, de leituras. Então eu posso ver aqui que eu tenho uma conexão que gerou 20.840.829 leituras sequenciais. Né? Uma outra aqui que gerou 34.523.512. Por exemplo, eu quero saber aqui um pouco mais de detalhes sobre esse attachment, né, feito, sobre a conexão. Então eu posso ver qual que foi o usuário, qual o IP que gerou essa conexão, qual o nome do processo, né, do programa que está executando, e eu tenho a quantidade de leituras sequenciais indexadas. E assim eu tenho aqui para as demais informações. Uma segunda informação também é a quantidade de leituras de páginas versus as escritas de página. Então eu tenho uma quantidade muito maior de leituras e uma quantidade pequena de escrita. Isso é uma coisa meio natural. Mesmo numa aplicação OLTP, ainda assim a quantidade de leituras vai ser muito maior que a quantidade de escritas. Tá? Então, assim, se a gente tivesse uma quantidade de escrita muito grande, a gente poderia ter um indicativo de algum problema, que é algum processo que está, de repente, fazendo mais atualizações do que deveria, ou coisa do tipo. E aqui eu também tenho, da mesma forma, as informações sobre a quantidade de leituras de página e de escritas de página. Sobre as escritas, a gente tem um detalhamento sobre a quantidade de operações que são feitas de escrita, que são inserts, updates ou deletes. Então a gente tem aqui que foram feitos 200.000 inserts, 104.000 updates e 2.200 deletes. Então a gente pode ter uma relação. Por quê? Que de repente a quantidade de delete está muito grande, uma quantidade de update muito grande, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo, né, nas escritas que foram feitas. E aqui também, novamente, eu tenho o detalhamento de quantos inserts, updates ou deletes foram feitos por cada attachment, né, por cada conexão ao banco. Uma outra informação muito importante é sobre a questão de garbage collection. O Firebird, um dos principais pontos de atenção é sobre a questão de garbage collection. Devido à forma que ele funciona, que a MGA, que é a arquitetura de múltiplas gerações, né, cada registro ele pode ter múltiplas versões do mesmo registro que são enxergadas por cada transação de forma independente. Né? Dessa forma, as escritas nunca bloqueiam as leituras. Tá? Então, mas isso pode gerar o quê? Uma quantidade grande de versões de registro. Se você abre uma transação e deixa ela aberta por muito tempo, cada operação de update, de insert ou de delete, ele vai gerar o quê? Versão de registro. Porque aquela transação ainda precisa de enxergar as versões anteriores. Então, o processo de controle transacional é algo muito importante no Firebird. Não dá para entrar em detalhe nesse vídeo sobre todos os aspectos do controle transacional, mas de uma forma simples, manter as transações o mais curta possível. Se você tiver uma transação longa, que seja read committed, read only, não tem problema algum. Agora, transações de escrita tem que ser aberta e fechada o mais rápido possível, para diminuir a quantidade de record versions, né, de versões de registros que o servidor armazena. Aqui a gente tem três informações: os purges, os expunges e os backouts. Os purges, eles são quando gerados principalmente por updates. É quando o sistema remove todas as versões, as back versions, né, as versões antigas do registro, e mantém apenas a versão atual. Então isso é geralmente feito por uma instrução de update. No expunge, você tem uma remoção tanto da versão atual quanto dos back versions. Tá? Isso é geralmente gerado por operações de delete. Quando você remove os dados, ele remove todas as versões desse registro. O backout é a remoção do registro primário, da versão primária do registro. E geralmente ele acontece por conta de um rollback de um comando de insert ou de update. Então, se você, por exemplo, tem uma quantidade grande de backouts, isso pode indicar um problema de controle transacional, de você estar fazendo muitas operações e fazendo um rollback no final, ou de repente deixando uma transação ativa, que não é nunca comitada, e ao fechar a aplicação é feito um rollback automático, por exemplo. Tá? Então é uma coisa que pode ser um sinal de alerta para olhar. Novamente, aqui eu tenho os detalhes, né, das transações, dos attachments, né, que fizeram esses processos e a quantidade. E por último, ainda nessa parte de informações agregadas, eu tenho a questão do consumo de memória. Então eu tenho aqui para cada attachment, eu tenho qual a quantidade máxima alocada e a máxima usada, né, para cada um deles. E eu posso também aqui ver quem são os meus maiores consumidores de memória. Aqui a gente analisou
de uma forma geral, tudo o que aconteceu com o banco de dados desde que o servidor entrou no ar. Tá? Nessa segunda aba, a gente tem agora as informações sumarizadas por sentença SQL, enquanto na aba anterior a gente tinha por conexão. Aqui a gente tem por statement, né, por sentença. Então a gente tem as mesmas informações sobre a quantidade de leituras sequencial e indexada, a quantidade de leituras de página versus escrita de página, a quantidade de operações de escrita, né, que são os inserts, os updates e os deletes, as informações de garbage collection e de uso de memória, só que agora por sentença e não mais por attachment. Então aqui eu vejo as principais sentenças que estão consumindo mais, vamos supor, leituras sequenciais. Tá? Aqui eu tenho as principais sentenças que estão consumindo, fazendo mais leituras de página. Tá? E assim vai, pelos inserts e tudo mais. Eu tenho agora a informação olhando no nível da sentença. O detalhe para a gente poder analisar de uma forma mais detalhada, aqui a gente tem um sumário, né? Mas para a gente olhar de uma forma mais detalhada, a gente vai ver nas próximas abas. Então, aqui eu tenho uma relação de todos os attachments, que é todas as conexões ao banco de dados. Eu clicando nos títulos, eu vou poder fazer a ordenação. Então, por exemplo, eu posso ordenar aqui pelas leituras sequenciais. Então aqui eu tenho o meu attachment que fez mais leituras sequenciais. Fez 34.523.512 leituras sequenciais. Eu fazendo um double click, eu tenho aqui, por exemplo, o attachment final 207. Eu fazendo um double click, ele vai me mostrar todas as transações relativas a esse attachment 217. Então aqui eu tenho duas informações importantes iniciais. As que estão verdes são as que não são críticas, tá? Porque elas, em relação ao processo de garbage collection, porque elas são read committed, read only. Esse tipo de transação, ele não bloqueia o garbage collection. As que estão em vermelhinhas, né, que são em modo de concorrência, de leitura de concorrente, né, elas impactam no processo de garbage collection. Então é com elas que a gente tem que se preocupar. Eu posso também, novamente, fazer uma ordenação pelas leituras sequenciais, por exemplo, dessa transação. Leituras sequenciais, está aqui. Essa aqui eu tenho 386 mil leituras. Eu vou fazer um double click aqui. Quando eu faço um double click nessa transação, ele vai me mostrar todos os statements que estão relacionados ao mesmo attachment daquela transação. Tá? Então eu estava no meu attachment selecionado, né, final 207, eu vim para as transações dele e agora eu estou vendo os statements dele. E aqui eu posso fazer também a ordenação. Então aqui na minha ordenação pelas leituras sequenciais, eu tenho aqui um statement que fez 206.500 leituras sequenciais. E aqui eu tenho qual é essa carry. Então eu posso analisar, depois olhando o plano de execução dela, rodando essa carry, né, numa ferramenta qualquer, e analisar o plano de execução e ver por que ele não está usando o índice e está fazendo tanta leitura sequencial. Então esse é um ponto primordial para você poder fazer a identificação de performance de carries que não são tão rápidas por conta de falta de índice, ou mudar a forma de escrita da carry para que ela execute de forma mais eficiente. Aqui eu tenho uma opção em mostrar apenas os statements que estão ligados ao attachment que eu selecionei. Então, por exemplo, conforme eu vou navegando pelos attachments aqui, vamos pegar esse outro aqui, ó, final 284. Quando eu entrar nas transações, ele vai mostrar todas as transações que é daquele attachment. E a mesma coisa, se eu entrar aqui no statement, ele vai mostrar todas as sentenças que executadas, né, que são daquele attachment, que é daquela conexão. E aqui eu posso fazer as ordenações da forma que eu quiser. Então fica bem simples. Eu tenho uma opção de não trabalhar linkado. Quer dizer, aqui ele vai me mostrar todas as sentenças de execução, independente de qual attachment que é. Então, agora eu tenho aqui os attachments variados. Então você pode optar por trabalhar das duas formas.
Uma outra coisa importante que a gente pode ver, agora que a gente já olhou como identificar as carries que fazem uma quantidade maior de leitura, né, para poder analisar a falta de um índice, ou então mudar a forma de escrita da carry para que tenha uma execução mais eficiente, a gente também pode determinar quais são as carries que estão abertas há muito tempo, quais são as long run transactions, né, que tanto se fala, quais são as transações que rodam por muito tempo. Então eu posso olhar aqui nas minhas carries, ordenar pelo tempo de início. Aqui no caso eu estou filtrando por statement, eu não quero filtrar por statement, quero ver todas. Então eu consigo ver aqui que eu tenho uma carry que começou às 5h48 da manhã. Esse aqui é um snapshot que foi tirado às 2 da tarde. Então assim, essa carry está aberta há 9 horas. Né? É uma coisa muito grande, não deveria. Embora essa aqui é o quê? Ela é read committed record version, quer dizer, ela não bloqueia o garbage collection, então eu não preciso me preocupar com ela. Então a primeira carry que eu tenho que me preocupar é essa vermelhinha aqui, que começou às 6h30 da manhã. Ela está aberta há muito tempo, isso não deveria acontecer. Então eu consigo saber o que? Qual é o attachment ID, né, que é a hora que ela começou. E eu posso clicar aqui com o botão da direita e visitar qual o attachment que é o pai, né, dessa transação. Clicando aqui, eu vou encontrar. Ele é um attachment da máquina com IP final 20 que roda a aplicação Analysis Service. Então eu posso dar uma olhada nessa aplicação e entender por que ela está com o controle transacional ruim. Por que ela abre uma transação e deixa aberta por tanto tempo. Então fica muito simples você identificar também as long run transactions. A gente pode aqui ainda na tela de transações remover as que são read-only, read-committed, que são as transações verdinhas, que não causam problemas. Então aqui, ele vai pedir para confirmar, e aqui só vai me sobrar as problemáticas. Então aqui eu posso dar uma olhada no modo de isolação da transação, né, que é no estado dela está ativa, e tanto a concurrence quanto a read-committed, como ela não é read-only, né, e read-committed no caso, ela é uma carry problemática. E a concurrence vai ser sempre problemática, independente de ser read ou read-write, né? Não faz diferença. Então aqui a gente pode analisar como olhar de uma forma agregada as informações por attachment, né? Por conexão. Como a gente pode olhar as informações detalhadas por sentença, quais são as sentenças mais importantes, né? Ou mais problemáticas do ponto de vista de performance. A gente pode ter e pesquisar todos os dados aqui dos attachments, poder analisar momento de início, quantidade de leituras, de inserts, de updates. Eu tenho uma série de outras informações aqui, memórias alocadas, quantidade de memória alocada, as informações sobre garbage collection, né, que são os record purges, expunges e os backouts. Dá uma olhada nos dados no nível de transação, né, essas informações totalizadas por transações. E finalmente, o nível mais detalhado, olhar isso aí por sentença SQL. A gente tem uma forma, a gente pode fazer o snapshot a qualquer momento. Eu venho aqui e falo, quero um snapshot. E a gente tem uma forma de fazer esse snapshot de tempos em tempos. Só que veja bem, a gente não pode, né, ficar fazendo esse pooling das tabelas de monitoramento a cada segundo, a cada 5 segundos, uma coisa do tipo, porque vai derrubar a performance do servidor. Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma automática? A gente pode escrever uma carry, por exemplo, aqui, a gente tem pode ser uma carry qualquer que você queira determinar, né? Então, a gente escreveu uma carry e a gente determinou que se esse tempo de execução dessa carry for maior que 3 segundos, eu quero que você tire um snapshot das informações. Então, o que acontece? Você tem uma carry que, por exemplo, ela tem que responder em meio segundo. Se ela passar desse meio segundo, você fala, me tira uma foto agora. E aí ele vai poder gravar para você poder analisar o que está acontecendo naquele momento para que essa carry demore mais do que o meio segundo que é o esperado. Tá? Então aqui no caso, eu vou fazer essa carry ser executada a cada 5 segundos. Tá? Ele tem alguns pontos de armazenagem aqui que eu posso determinar, né, quantos vão ser armazenados. Opções se ele vai conectar ou desconectar após cada checagem. Determinar o tempo máximo limite que ela deve executar. Se passar desse tempo, ele vai tirar um snapshot. E aí eu vou começar a fazer um ping do servidor. Então ela vai ser executada.
Então aqui marcou, por exemplo, que às 20h53 ela demorou 387 milissegundos, às 20h53:14, 350, e 15, 325. Ele vai traçando um gráfico aqui para a gente olhar o tempo dessa execução dessa carry, e se por acaso ela passar dos 3 segundos, ele vai tirar um snapshot. Então essa é uma forma da gente disparar o snapshot quando o servidor está com lentidão, sem ficar fazendo o pooling do servidor a todo momento. Então isso é muito importante, é um recurso muito interessante da ferramenta para poder fazer a monitoração de uma forma automática. E a hora que eu quiser parar isso aqui, eu vou dar um stop ping. E pronto, ele vai parar de executar a carry. O Firebird Monlogger ele funciona para as versões 2.1, 2.5 e 3.0 do Firebird. Se você quiser fazer esse tipo de análise, né, de gerenciamento de transação, de carries que estão com um tempo de execução maior, enfim, essas informações que o Monlogger dá através da análise das monitoring tables, né, do Firebird, em versões anteriores a 2.1, não existia monitoring tables, então o Monlogger não tem como tirar as informações. Mas você pode usar uma outra ferramenta do pacote do HKBird, que é o FB Scanner. O FB Scanner ele consegue fazer esse tipo de monitoramento para as versões anteriores do Firebird, né, anteriores a 2.1. Bem, esse vídeo era para mostrar a ferramenta e os recursos dela e de como fazer a identificação de problemas de performance, né, como ela pode ajudar a identificar esse tipo de problema. E outros vídeos de outras ferramentas do pacote do HKBird serão apresentados em breve. Espero que vocês tenham gostado e obrigado mais uma vez por assistir o vídeo. E até os próximos.